Amém. Deus te abençoa. Deus te abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui, né? Ontem nós tivemos um culto, né? Lá no aniversário do netinho do irmão Silas. E foi muito bom, né? Muito bom mesmo, tá? E pela graça de Deus, eu creio que em todos os lugares Deus sempre opera. A gente é que tem que ficar atento a tudo, né? Às vezes a gente pensa assim, é um aniversário, não vou, mas às vezes perde um culto, né? É um culto, na verdade foi um culto. Era o desejo dos irmãos, né? Primeira coisa era a palavra de Deus ser pregada antes de qualquer coisa. Então, eu creio que o desejo deles foi cumprido, né? E Deus sempre honra as pessoas que valorizam a sua palavra. Então, eu creio que Deus honrou realmente aquele aniversário daquela criança, sabe? E sempre a gente vai pensar numa coisa assim, depois ele fica até pensando, à noite, ou foi hoje, eu estava até pensando, uma criança dessa, como essa criança, como foi até a própria mãe, né, eu dei um testemunho, uma criança assim, se o mundo durar muito, eu creio que uma criança dessa, quem sabe, é até um pregador depois, né? Ninguém sabe se o mundo vai durar muito, ninguém também não sabe quando vai terminar, mas tem pessoas que vêm ao mundo, parece que é uma predestinação mesmo para ser alguém de Deus, né? Porque é claro que uma predestinação, até para quem é perdido, tem predestinação para a pessoa, mas tem coisa que acontece que a gente vê que parece que é Deus trabalhando, né? Em tudo, né? Então, eu fico satisfeito assim de ter alguém ainda que confia, né? Confia em Deus, porque quando uma pessoa pede algo assim é porque confia em Deus, né? Não está olhando, não é só festa, né? Mas graças a Deus foi muito bom. E creio que hoje também vai ser do mesmo jeito. Creio que Deus também vai falar hoje também, né? Como sempre Ele fala. Então, aqui tem uns pedidos de oração. A irmã Érica, mas só que depois, no final do culto, eu vou chamar a irmã Érica aqui, para mim orar por ela aqui. Ludécio Lopes da Silva, né? Mas mas é pedido de oração. Então tá, Ludécio Lopes e também, quer dizer, a irmã Érica, e também o irmão Divino nem está vindo, né? Porque, na verdade, que deve estar fazendo uns exames, aquela quimioterapia, um tanto de coisa, talvez não tenha nem força para vir, né? Mas nós vamos continuar orando por ele. Eu anotei todos aqui, mesmo o irmão Daniel Prata está aqui, nós vamos orar por ele, irmão Geraldo Castro, continuar orando, né? Irmão Sebastião, irmã Sebastiana está aqui também, mas vamos continuar orando por eles, que é problema que só Deus pode resolver, né? Então, irmão Nazareno sempre está pedindo oração, vamos continuar orando, pastor Joel também, eu anotei. Então, nós vamos continuar orando por esses irmãos. Irmão Severino também, nós vamos continuar orando por ele, porque ele está com um problema sério no braço e talvez vai ter que fazer até cirurgia também, né? Então, nós vamos continuar orando por ele, para Deus abençoar, quem sabe nem precisar de cirurgia, porque cirurgia, ainda mais no braço, é um problema sério, né? Então, mas se for da vontade de Deus, tudo acontece e vai ficar bom, né? Então, assim nós vamos continuar orando por eles, né? E hoje eu quero...
Ah, é, irmão Joaquim também, irmão Joaquim lá de João Monlevades também, é um homem também que precisa de oração, sabe? Fica sozinho em casa, é claro que tem umas filhas que moram perto, mas ele mora sozinho, fica em casa e não tem muita saúde, fica lá, né? E ele dá graças a Deus quando vai alguém para conversar, sabe, com ele, né? Então, nós vamos continuar orando também pelo irmão Joaquim também, né? Hoje eu quero falar de um assunto, é assim, irmão, é claro que toda pregação a gente pede assim, ó, fica atento a qualquer pregação. Irmão Jair estava até me falando, eles assim, mas a irmã está sempre ouvindo aquelas mensagens do passado, sabe? Quase tem dia que ouve 2, 3, sabe? E é importante para a pessoa, porque às vezes uma pregação aqui, ó, se você ouvir ela de novo, você vai ver algo além do que você ouviu. Não é que você não ouviu certo, mas quando está aqui, se você ouvir de novo, você entende mais ainda. Até eu que prego, um dia eu estava, porque dificilmente eu escuto uma pregação que eu prego, né? Mas um dia mesmo eu estava ouvindo uma pregação e ainda falei com minha esposa, agora que eu entendi mais sobre esse assunto, que eu mesmo estava pregando. Então não é fácil, né? Mas é assim, é Deus que revela. Quando Deus quer abrir o coração de uma pessoa, Ele abre mesmo, sabe? Para entender a palavra dele, né? Então hoje eu quero falar sobre a gente já pregou tanto, né, sobre a chuva temporã e serôdia, mas hoje eu quero falar de uma maneira assim bem mais clara do que já tem sido pregado, mostrar sobre a mensagem e sobre essas gerações, essas 3 gerações, e nós vamos talvez as eras também, a pedra, a pirâmide e tudo, e falar sobre esse assunto para os irmãos entenderem que dentro dessas 3 gerações que nós estamos vivendo dentro da era de Laodiceia. Aí vocês vão notar dentro da própria mensagem aqui, ó, essas 3 gerações, sabe? E tudo Deus faz de acordo com a sua palavra, e nós temos que prestar bem atenção, nada sai errado, tudo dá certinho, porque é Deus fazendo, sabe? Então, se é Deus que está fazendo e nós estamos aqui para entender o que Ele está fazendo, então vamos procurar entender, né? Nós estamos aqui para isso, para entender o que Ele está fazendo. Então aí nós vamos nos colocar em pé e ler a primeira escritura que vamos ler é Joel capítulo 2, o verso 23 a 25, e depois no livro de Tiago 5, do verso 7 e 8. Depois da oração, aí nós vamos ler São Mateus 24, 32 a 35, para a gente já ver exatamente sobre essas gerações. Aí a gente vai entender melhor. Eu quero ver se eu explico bastante para vocês entender. E lendo a mensagem e a Bíblia, né? Claro, né? Então vamos ler Joel, capítulo 2, verso 23 a 25, que está escrito assim: Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Você sabe, antes de terminar, você sabe que o profeta ensinou isso na mensagem Futuro Lar. Filha de Sião é a noiva, sabe? Filha de Jerusalém, é claro que são eles lá, mas filha de Sião é a noiva. Então, por isso está e diz aqui: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão, transbordarão de mosto e de óleo. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a arruga,
o meu grande exército que enviei contra vós. Está mostrando que os 4 bichos dentro das eras, que é o diabo, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. São esses bichos que foi comendo, mas eu restaurarei, diz o Senhor. Então, nós estamos agora na restauração desta palavra. Então, vamos continuar, agora vamos ler o livro de Tiago. Tiago, aqui está Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. E está escrito assim, escute bem, falando do mesmo assunto também. 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui diante da Tua palavra. E nós cremos, Pai, que o Senhor está presente. Meu Deus, porque o Senhor mesmo disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria no meio deles. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. E por isso nós cremos que o Senhor está presente para nos ajudar. Assim nós pedimos, Pai, que o Senhor ajuda os Teus filhos, não só os que estão aqui, Pai, mas também aqueles que estão ao redor do mundo, mesmo aqueles que não ouvem, Senhor, através da nossa voz, Senhor, mas aqueles que são filhos do Senhor, que estão ouvindo a Tua palavra em outros lugares. Meu Deus, abençoa a todos, Senhor. Nós sabemos que é um povo só, um povo que ouve a Tua voz em qualquer lugar. Então o Senhor está chamando esse povo, Pai. Meu Deus, então não há diferença, aonde eles estiverem ouvindo a Tua voz, eles são povo do Senhor, e faz parte do corpo do Senhor, e nós também, Senhor, cremos que fazemos parte desse corpo, e por isso nós estamos ouvindo a Tua voz. Ajuda cada um de nós, Pai, tem misericórdia de todas as famílias, tem misericórdia das crianças, Senhor, até o mais velho. Meu Deus, neste mundo qual nós estamos vivendo, um mundo tão cruel, meu Deus, pelas obras de Satanás que está na terra, fazendo tudo para derrotar os filhos do Senhor, mas nós sabemos que ele não consegue. Ele pode derrotar a carne, mas a alma ele não vai conseguir. Assim nós queremos, Senhor Deus, esse reforço do Senhor, Pai, que o Senhor deu para Adão lá no passado, há 6.000 anos atrás, a Tua palavra, e que essa palavra faça efeito na vida de cada um de nós, Pai. Meu Deus, aqui, Senhor, encontra esses pedidos de oração. Meu Deus, todos que estão aqui, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um. E agora, Senhor, nós estamos orando para que o Senhor vá a cada lugar, aonde estiver um filho do Senhor que estiver doente, Pai. Meu Deus, que o Senhor seja o conforto para eles. Tira toda enfermidade, toda coisa que está atrapalhando a vida desses irmãos, Pai. Liberta eles totalmente, Senhor. Meu Deus, nós estamos pedindo por misericórdia e nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor ainda é advogado. Meu Deus, por isso é que nós estamos pedindo. O Senhor advoga os Teus filhos através do sangue do Senhor que foi derramado. Assim nós pedimos a cura desses irmãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, a cura também da alma de cada um de nós, Pai, para que nós possamos estar seguros que nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz.
e que nós vamos sair daqui melhor do que nós chegamos aqui, Pai. Ajuda todos nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar e nós vamos continuar com a escritura que eu disse aqui, São Mateus. São Mateus 24, e eu quero ler, porque é um assunto que a gente precisa de entender mais a respeito do que Jesus disse sobre essa geração. Então, por isso que às vezes a gente insiste tanto, às vezes ele prega um assunto várias vezes, porque a gente tem vontade que os irmãos entendem realmente o que está sendo pregado. Eu sei que não é fácil. Tem irmãos que às vezes falam comigo, não, olha, às vezes eu não entendi, mas eu creio. Assim, quem crê, se ele não entendeu hoje, amanhã ele entende. É assim. É só não duvidar. Não é duvidar de mim, não duvidar da palavra. Então, se você não duvidar da palavra, então uma hora você entende. Deus revela. Se você não entender hoje, amanhã ou depois, qualquer dia você vai entender a parte que você não entendeu. Então, aqui do 32 até o 35, o que é que nós vamos falar? Porque essa geração que Jesus está falando aqui está dentro da era de Laodiceia. Então, nós vamos falar mais dentro dela. É claro que nós vamos começar da primeira geração, que começou em 1906, mas vamos aqui nessa aqui. O que está escrito, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quem sabe o que é a figueira? Quem é que sabe? Israel, pois é. Então, aprendei, pois, a parábola da figueira. Agora, se a gente voltar, eu creio que é no São Mateus 21, eu creio que está ali, eu creio que é 21, quando Jesus chegou naquela figueira, aquilo era exatamente porque ele ia pregar sobre a parábola daquela figueira. Ele chegou diante da figueira e ela não tinha fruto. Ele sabia que ela não tinha, mas aquilo era mostrando um tipo da verdadeira figueira, que é Israel. Então ele já chegou diante da figueira e olhou, ela não tinha fruto. Ele disse, nunca mais colha fruto de ti. E ela secou imediatamente. Quer dizer, em outras palavras, assim, eles vão me rejeitar e vão como se tivesse acabado. Mas no dia que ela brotar de novo, então está aqui. Aqui é eles aqui agora. Então aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, é isso aqui que nós temos que entender. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso ele falou com tanta firmeza que ele disse, é muito mais fácil o céu que eu criei e a terra passar do que passar essas palavras que eu estou dizendo. Já pensou a comparação que ele fez? Muito mais fácil passar essa criação que ele fez do que passar sem acontecer o que ele determinou dentro dessa geração, sabe? Então aqui nós vamos, deixa eu ler uma mensagem que vocês já vão entender mais, o resumo das eras, o resumo das 7 eras da igreja, aí vocês vão entender que essa geração é a segunda geração da era de Laodiceia, que tudo tinha que acontecer dentro dela, e ela começou em 46, a segunda geração. A primeira começou em 1906. Como uma geração é 40 anos, então quando chegou em 46, terminou uma geração e entrou a outra geração, que ia ouvir e saber e ver tudo que Jesus estava falando dentro dessa geração, dessa segunda geração. A chuva temporânea, a chuva serôdia, tudo aconteceu na segunda geração.
tudo. Então vamos aqui, eu quero ler, parágrafo é grande, mas aí os irmãos entenderam. Parágrafo 44 da mensagem, eu creio que o irmão Silas deve passar aí. Então, para vocês entenderem, olha aqui, ó. Esta era começou um pouco depois da entrada do século XX. Aí vocês olham que foi em 1906, né? Essa era. Sendo que haveria de ser a era em que a igreja verdadeira regressaria a ser a noiva como era no dia de Pentecostes, recebendo o mesmo Espírito e sendo obediente à mesma palavra. Ela voltaria a ser aquilo que ela foi quando começou. Sabe? Quando começou no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e se pôs ali e deu eles a melhor maneira de servir a Deus. Tudo que eles precisavam tinha, não faltava nada, né? Então vamos lá. Sabemos que, de fato, tem que haver um regresso do poder dinâmico. Os crentes sentiram isso em seus corações, quer dizer, na primeira era, no primeiros 40 anos, que foi depois do dia de 1906, então eles começaram a pensar, né, nessas coisas assim, né? Então, diz aqui, ó, os crentes sentiram isso em seus espíritos e começaram a clamar a Deus para que Ele lhes desse um novo derramamento, como houve no primeiro século. E o que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas, viu aqui? Que foi na primeira geração, de 1906 a 46, tá? Por isso que eu estou falando com os irmãos, você sair daqui com entendimento. E se alguém não entendeu assim, levanta a mão, mas assim, se não tá entendendo isso aqui, levanta a mão que eu explico mais ainda. Então vamos lá, ó. Então diz aqui, os crentes sentiram isso em seus espíritos e começaram a clamar a Deus para que Ele lhes desse um novo derramamento, como houve no primeiro século, quer dizer, lá no dia de Pentecostes. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar dons do Espírito. Então foi crido que isto era o que por tanto tempo se havia esperado, quer dizer, a restauração. Isso foi crido que era, mas só que não era, né? A restauração. Não foi isso porque a chuva tardia só pode vir depois da chuva temporã. E não tinha acontecido nenhuma das duas. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Então, na primeira geração, não houve nenhuma das duas chuvas. Porque Billy Graham e Oral Roberts e William Branham, com a chuva temporã, veio na segunda geração da era pentecostal. Então, parecia que era. Eles pensaram que era, mas não era a restauração. Porque a restauração, por exemplo, de tudo mesmo, só podia vir depois dessas duas chuvas. E a primeira chuva temporã foi Billy Graham e Oral Roberts e William Branham, e trouxe essa chuva, que chama chuva de ensinamento. Depois nós vamos ler sobre isso. Chuva de ensinamento para todas as sementes, tá? Como eu estava falando ontem lá no sítio, né? Então diz aqui, a chuva tardia só podia vir depois da chuva temporã, a qual é a chuva da primavera, ou seja, a chuva de ensinamento. Então a chuva tardia é a chuva da colheita, para colher o fruto. Viu? Então tinha que haver uma mensagem mais quente, com sol, como o profeta às vezes cita em algumas mensagens, o sol mais quente para amadurecer a semente. E é por isso que às vezes as mensagens têm que ser quentes mesmo para amadurecer. E aí é que vem o problema que muitas pessoas não entendem. Vem uma chuva quente para amadurecer, só que vai amadurecer o que você tem dentro. Porque não é duas chuvas. A temporã é 3 homens, mas a serôdia é 1, e esse é Deus. E é por isso que você olha... se você procurar entender direitinho, é igual o João Batista. João Batista era o mensageiro de Jesus, não é isso? Pois é,
houve um mensageiro para introduzir Jesus. Mas chega uma hora que o sétimo anjo traz de volta o próprio ministério, Filho do Homem. Porque não havia um outro homem para... Um homem só faz essas duas partes. Primeiro, mensageiro dele. Depois, ele é um instrumento dele para expressar a si mesmo. Quer dizer, a si mesmo, assim, expressar Jesus na terra, né? Jesus é a palavra, tá? Então, por isso que eu estou falando, se vocês não entenderem, depois também faz perguntas, assim, olha, eu não entendi, domingo sobre a pregação, faz a pergunta e entrega para mim que eu vou esclarecer melhor, né? Então, disse aqui, então, vou voltar um pouquinho. Então, a chuva da primavera, ou seja, a chuva do ensinamento, que foi a temporânea. Então, a chuva tardia é a chuva da colheita. Como podia isto ser a coisa verdadeira quando ainda não havia vindo a chuva do ensinamento? O profeta mensageiro que haveria de vir, enviado para instruir ao povo e converter o coração dos filhos aos pais pentecostais, ainda não havia vindo. Aí que vocês vão entender mais o que eu sempre tenho pregado. Ele estava na era, ele já estava na primeira geração. Ele nasceu em 1909, mas só que ele não podia pregar até que o anjo aparecesse para ele. O anjo foi aparecer para ele em 1946, para dar início ao ministério do Filho do Homem. Ele estava, na verdade, mas ele não era ainda o mensageiro, porque Deus ainda não tinha liberado ele, porque ele não ia falar de si mesmo, ele ia falar aquilo que o anjo falava com ele. E o anjo que nós sempre estamos falando sobre ele, esse anjo, ele tinha que começar na primeira etapa, como ele começou lá quando ele estava na Palestina. O que foi a primeira etapa de Jesus? Cura divina. Então, e ele diz que assim como foi lá, seria. Então aqui teria que ser a mesma coisa, ele tinha que esperar pelo anjo. Quando o anjo aparece para ele em 1946, dando ele a comissão, ali sim, agora ele ia começar a primeira etapa, para cumprir o que está escrito em Apocalipse 10, verso 11, pregar para reis e monarcas. Mas aí, aquele que apresentou ele, ou colocou a mão sobre ele para ser um pregador, que era o Davis, que era um batista, falou com ele, falou, mas você vai pregar para reis e monarcas, quando você não tem nem... Em outras palavras, quase você não sabe nem ler, como é que você vai fazer isso? Ele disse, não sei, Deus falou comigo que eu vou fazer. Quer dizer, eu não estou confiando no homem, estou confiando em Deus, ele falou comigo que eu vou fazer. Sabe? Isso é que nós temos que ter certeza, que não era o homem apenas que estava falando, mas ele tinha certeza, porque o anjo já tinha falado com ele. Você vai pregar, você vai orar para reis e monarcas, e fez mesmo, porque é de Deus que estava falando. Então, aí ele continua, deixa eu voltar aqui. Aí diz assim, então diz... Nisto houve uma mistura dos injustos participando de bênçãos espirituais e manifestações do Espírito, como temos mostrado anteriormente. Também nisto houve poder diabólico, sendo que houve homens sob o controle de demônios, embora parecesse que ninguém se dava conta. Está vendo? Aqui. Conta disso, e logo para provar que isso não era o verdadeiro, essas pessoas mesmo antes que uma segunda geração surgisse, ele está falando ainda da primeira geração, de 1906 a 46, quer dizer, eles, aí começou a misturar poder diabólico e tudo mais, antes que uma segunda geração surgisse, que é a nossa. Hoje, é claro que hoje nós já estamos na terceira geração, que nós vamos falar sobre ela também. Mas a segunda geração, que é de 46, ali para frente,
que era exatamente onde Deus faria tudo isso e o que Jesus disse: esta geração não passará sem que tudo aconteça. E aconteceu dentro dela. Quando foi aberto o selo? Não foi em 63? Pois é, estava no meio da geração, da segunda geração. Então disse aqui, ó, essas pessoas, mesmo antes que uma segunda geração tivesse surgido, organizaram e se escreveram suas doutrinas não baseadas nas Escrituras, e edificaram suas cercas, e assim como fez com cada grupo anteriormente. Recordem, Judas estava sobre a terra ao mesmo tempo que Jesus estava. Está vendo? É tanto que o profeta diz que eles vieram da mesma tribo, né? Então, estamos provando aqui. Então, o que aconteceu foi isso, que nessa primeira geração houve a manifestação de dons. Então eles pensaram que já era exatamente uma restauração, mas não era. O mensageiro que Deus enviou é que traz a restauração. É Ele que traz, ou é Ele que... Então, isso eu estou falando num sentido como se não tivesse acontecido, mas já aconteceu. Então o mensageiro que Deus enviou é que trouxe a restauração. Mas antes que essa chuva serôdia viesse, primeiro tinha que vir os três: Billy Graham, Oral Roberts e William Branham, para trazer uma chuva de ensinamento, ou um plantio, para plantar todas as sementes que estavam dentro da era de Laodiceia. Agora alguém pode pensar assim: mas e a terceira geração? Sendo que não tinha recebido ainda. Aí eu vou explicar por quê. Quando o profeta pregou aquela mensagem de condenação por representação, ele mostrou isso. Aqueles homens que estavam ali, que era assembleiano, todos representantes daquelas igrejas, eram exatamente as pessoas que estavam lá para levar a cabo, ou rejeitar a mensagem e levar para outra semente que não ia aceitar, ou então estava lá para aceitar a verdade e continuar com a verdade. Eles eram os representantes. Por isso que ele pregou a mensagem condenação por representação. Ele estava lá ouvindo e depois pregou o contrário. E todos os filhos e aquelas pessoas que ouvem a mensagem e que crê numa mentira estão na semente errada. Mas todos que ouviram a verdade e que continuam pregando a verdade, e aqueles que creem na verdade, é a semente certa. É isso que nós temos que entender. Por isso que a mensagem verdadeiramente correta. Então aí, quando Billy Graham veio deixa eu ler a mensagem, porque é melhor, para depois eu explicar mais. Então, vamos aqui. Vou terminar essa ainda tem mais um parágrafo aqui, dessa mensagem. Vou ler mais um parágrafo aqui, ó. A mensagem resumo. Deixa eu voltar aqui na mensagem resumo das eras. Eu li até o 45, então vou ler o 47. 47, escute bem aqui, vocês vão entender mais, porque eu estou saltando só para a gente adiantar. Então ele fala: mas é a verdadeira semente? Quer dizer, a verdadeira semente acontecerá justamente como estivemos dizendo. O povo de Deus está se aprontando pela palavra da verdade, que vem pelo mensageiro dessa era. Leia de novo, vocês entenderem. E a verdadeira semente? Acontecerá justamente como estivemos dizendo. O povo de Deus está se aprontando pela palavra da verdade, que vem pelo mensageiro dessa era. Nela estará a plenitude de Pentecostes. É a palavra plena,
é o próprio Deus novamente, como que aconteceu no dia de Pentecostes. Não é um dom, mas é o doador dos dons. Não é um dom de língua, mas é o próprio doador. É Deus mesmo, Jesus mesmo na terra, através do ministério chamado Filho do Homem. Nela estará a plenitude de Pentecostes, porque o Espírito trará de novo o povo justamente de volta para o ponto em que estava no princípio. Isto é, assim diz o Senhor. Isto é, assim diz o Senhor, porque em Joel 2, 23 diz: e vós, filhos de Sião, não vou ler porque nós já lemos, né? Regozijai-vos e alegrai-vos, porque ia enviar ensinador de justiça. É claro que aí você nota que esses 3 mensageiros, alguém já até me perguntou sobre esses 3 mensageiros. Eu creio que os 3 mensageiros, eles eram salvos, os mensageiros, mas nenhum deles podia fazer, os 2 nunca poderia chegar ao conhecimento que o William Branham tinha, nenhum. Por isso que Billy Graham, que foi um homem que praticamente o mundo todo ouviu, ele não entendeu nem sobre o batismo. Enquanto ele estava ali, mulher podia pregar, ele não entendeu sobre o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum dos 2. O William Branham foi que restaurou, porque ele era o único que ia restaurar. Vocês estão vendo? Mas isso tudo é Deus, Deus faz as coisas. Os 2 não podiam restaurar. O que os 2 anjos que foi em Sodoma restaurou? Nada. Mas quem restaurou? Foi o que ficou com Abraão. Aquele que ficou com Abraão restaurou o corpo de Sara e de... Porque aquele era Deus. E restaurou, eles mudaram. Então aí você nota que esses 3 mensageiros, um é Deus, não é o William Branham que é Deus, mas a mensagem de um desses é Deus na terra. Então os 2 era exatamente para trazer uma mensagem como foi levada por aqueles anjos. Você nota que lá aqueles 2 anjos, quando eles chegaram na casa de Ló falou: não, fica aqui. Eles disseram: não, antes à noite passaremos na rua. E o que eles foram fazer? Pregar para eles. Mas a pregação resolveu? Não, eles ficaram mais incrédulos ainda. Mas quando aquele chegou perto de Abraão, Abraão ficou mais crente ainda, mudou a vida dele. Então a verdade muda a nossa vida. Então por isso que nós precisamos de entender, essa mensagem muda a vida das pessoas. Essa mensagem é Deus na terra, sabe? E aí é que nós temos que entender, nós não podemos olhar as nossas fraquezas, nós temos que olhar assim: Deus está aqui na terra e Ele vai tirar um povo, e eu quero ir, ou nós queremos ir, e não ser incrédulo, porque é triste, né? É triste, é mais triste para as pessoas que já ouviu a mensagem ficar do que outros. É muito mais triste de quem senta num banco. Eu estava até conversando com o irmão, ele falando sobre lisar banco, e depois ele falou: aqui entendeu. O lisar banco, irmão, não é ficar esfregando assim, não, é ficar sentado num banco e não entender nada. Lisar banco significa isso. É melhor você sentar, prestar atenção no que Deus está falando, para você sair melhor do que você entrou. É isso que nós precisamos de entender. E não ficar olhando o homem, que se você olhar o homem, você cai. Olha o que Deus está falando, olha o que Deus está fazendo. Procure entender que você vai sair melhor ainda. E no próximo culto você vai ter mais desejo de ouvir a palavra de Deus. Então, vamos aqui agora. A palavra falada é a semente original.
está escrito assim, ó, 222. Tem uma palavra aqui que está, eu não sei se é no inglês ou não sei, mas não vou falar. Então diz aqui, a chuva temporã significa ensinamento. A chuva temporã, no 221. Ali diz a chuva, tem um nome aqui que eu não sei falar, a chuva de ensinamento caiu. Billy Graham atingiu o mundo. Todo mundo conhece Billy Graham. Não conhece? A maioria também conhece Oral Roberts, mas pergunta sobre o William Branham. Se você perguntar aí fora, eles vão falar que ele é um falso profeta. Pode conhecer desse jeito, mas nunca vai conhecer. Poucas pessoas conhecem ele como um verdadeiro profeta. Sabe? Porque é a mesma coisa. Nem Ló ficou sabendo que Deus tinha aparecido a Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, não ficou sabendo nada a respeito daquilo. Foi só Abraão e Sara que ficou sabendo. Sabe? Então, aí você vai notar que só a noiva sabe verdadeiramente que Deus tem um profeta na terra. Então, diz aqui, ó, Billy Graham atingiu o mundo. Os pentecostais atingiram o mundo, que é Oral Roberts, né? E a palavra tem atingido o mundo. Qual é o problema? Ela está agora esperando pela chuva tardia. Isso aqui foi em 1962. Estava esperando pela chuva tardia, aquela chuva que amadurece o grão. Bom, vamos colocar sobre etapas. Estava esperando pela terceira etapa, porque aqui era a segunda etapa. Aí vem a segunda etapa, a terceira etapa. Ele aparece na nuvem, na nuvem. Essa terceira etapa é para amadurecer. Não muda a natureza da semente. Porque o que muda a natureza da semente é a chuva temporã. Primeira e segunda etapa. Aí, quando a pessoa entende essas duas etapas e recebe Deus, então aí vem a chuva de amadurecimento, que é a terceira etapa, para amadurecer o que está dentro de mim e de vocês. Aí, se você é uma semente de trigo, por certo você vai amadurecer como trigo, porque não muda a espécie da semente, sabe? A terceira etapa é uma revelação que vem para amadurecer o que já está na pessoa, porque já recebeu daqueles 3 mensageiros algo. Se você recebeu do primeiro principal mensageiro a palavra, você é um eleito de Deus, e então a outra chuva vem e te amadurece. E aí o amadurecimento é a casca velha cai e você toma um corpo novo e vai embora. Se não ouviu aquele primeiro mensageiro, então a casca desce e você também desce e vai para mais baixo que a casca. Vai lá para o fundo. Então o que a gente tem que entender é isso. Muitas vezes, a terceira etapa é isso, terceira etapa. Olha, a terceira etapa de Jesus foi o quê? Pregação aos perdidos eternamente. Entendeu? Mas por que aquilo aconteceu lá daquela maneira? Porque ele pregou para os judeus, como eu preguei na quinta-feira, que eu creio que foi. O Filho do Homem não podia pregar para os gentios naquele tempo, só para os judeus e samaritanos. Ele pregou para eles, mas como os judeus foi Deus que cegou, então ele não podia pregar uma terceira etapa para eles, porque foi quem cegou eles, foi Deus. Então o que ele fez? Foi lá no inferno pregar para aqueles que rejeitaram Noé, rejeitaram. Mas agora, irmão, por isso o mensageiro disse, olha, o inferno, o diabo subiu. Quer dizer, agora a turminha está ouvindo já aqui, já não precisa de ir lá.
As pessoas que rejeitam estão rejeitando na carne, rejeitando, e a terceira etapa está fazendo operação na vida deles. É por isso que às vezes sempre eu falo, irmão, vocês que têm filho, faz tudo para os seus filhos não falar mal da mensagem. Porque se falar, a condenação deles é terrível e você pode ser um culpado por aquilo. Tá? Então é por isso que é um conselho de Deus, conselho de Deus. Não fala mal do mensageiro, não fala mal da mensagem, muito mais, pior ainda, sabe? Como muitos, porque hoje não é como no passado. No passado a pessoa falava mal ou falava qualquer coisa e morria na hora. Agora não morre agora. A pessoa continua vivendo, é como está escrito, eu creio que é um dos livros da Bíblia, quer dizer, a mulher enquanto vive, quer dizer, enquanto vive está morta. Timóteo está falando. Quer dizer, enquanto ela vive já está morta. Porque ela está vivendo em prazeres do mundo e tudo mais, e não muda nada, então o que acontece? Mas está vivendo morta, porque a alma dela já está morta, sabe? Então, por isso que nós estamos, por isso que foi pregada uma mensagem, aquela mensagem, passou o nome dela aqui agora, falando sobre que fala muito sobre os perdidos. Então, a mensagem já foi pregada. Foi pregado, e o profeta diz, o anjo da morte está passando, e aonde não há sangue, o anjo da morte passa, aonde não há sangue, quer dizer, aonde não acredita na verdade, porque o sangue está na palavra, aonde não acredita na mensagem da hora, o anjo da morte passa e vai matando, sabe? Então, deixa eu continuar lendo aqui. Então, qual é o problema? Ela está agora esperando pela chuva tardia. É aí quando ela produz seus frutos. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Está falando, eu espero que vocês tenham entendido isso. É aí aonde ela produz os seus frutos. Quando a chuva serôdia ou tardia vem. Por que foi pregada uma mensagem, os ungidos dos últimos dias? E lá está dito, não é dois espíritos, um só espírito. O Espírito Santo está na terra fazendo a obra na vida de cada um. Então foi chamado com o mesmo espírito para fazer o contrário. Porque não há dois espíritos, há um espírito. Eles são ungidos e com a Bíblia na mão, e às vezes até com a mensagem na mão, mas fazendo o contrário, sabe? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, se eu estou com a Bíblia na mão, se eu estou com essa mensagem na mão, eu tenho que entender que essa Bíblia está sendo revelada, e para mim entender essa revelação, eu tenho que estar com a mensagem na mão. Quer dizer, eu tenho que estar pregando a mensagem, mostrando a mensagem, porque ela é a revelação de Deus hoje para salvar as pessoas. Então, ele disse, eu espero que vocês tenham entendido. Então, o tipo de semente que você tem plantado no seu campo será o tipo de lavoura que você colherá. Dá para entender, não dá? Se você plantar milho, você não vai colher milho? Pois é. Se você plantar feijão, você vai colher feijão, porque a vida está naquela semente que você planta. A vida está ali dentro. Se for uma coisa híbrida demais, talvez nem nasce. Mas se for uma coisa original, vai nascer e dar fruto. Tá? Porque existe uma vida naquela polpa, é a mesma coisa. Se nós somos os eleitos de Deus, por fora não é nada, mas tem que haver vida lá dentro. E essa vida é Deus. Deus tem que estar aqui dentro.
Se não tiver, por certo, vai perecer tudo. Não vai sobrar nada. Mas se Deus estiver aqui, por certo, não importa se esse aqui tomba. Se esse corpo tombar, a vida de Deus desce também. Amém. E o dia que o rapto acontecer, essa vida que estava nesse corpo, levanta outro. É isso que nós temos que entender. Então, vamos continuar. Então, esse é o tipo de lavoura que você colherá. Quer dizer, então o tipo de semente que você tem plantado no seu campo é o tipo de lavoura que você colherá. Se as denominações desejam mais membros, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, continuar. Se as denominações desejam mais membros, é isso que elas obterão. E é isso que elas têm obtido. Os pentecostais desejam mais pentecostais. É isso que eles obterão. Certo? Mas a palavra produzirá filhos e filhas de Deus. Está vendo? Não deseja membros, não, mas produz filho. A palavra produz filhos e filhas de Deus. Que estão vindo também. Observe, veja, aquela grande chuva tardia que virá. Como passa por os muros, é a maneira que ele está expressando, os muros, e salta, seria como um exército chegando. Espere só um momento. O tipo de colheita que você obterá será conforme a espécie de semente que você lançou no campo. Está vendo? Correto? Os dois tipos denominacionais, você compreende? Os dois tipos denominacionais se unirão para irem a Sodoma, viu? Para ir a Sodoma, mas a palavra ficará com o eleito semente real, viu? Não vai unir, não é unir, os dois vai unir. Mas aqui não é, vai ficar com a semente real, os eleitos, né? Então, então disse aqui, quer ver? Semente real. Jesus disse como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. 2 anjos desceram, 2 ministros ungidos desceram até Sodoma, para tentar tirar um homem que havia se apostatado. Tinha um pouquinho de Deus em si, e a sua esposa, sua noiva, você sabe o que aconteceu com ela. Ela foi desfavorecida. Quer dizer, era assim, era igual é hoje, né? Era crente daquele jeito, né? Mas até saiu fora, até que saiu com o marido dela até na altura. Mas lá no coração dela, ela queria voltar. Só que ela não foi nem voltou. Parou no meio, virou uma estátua de sal. Quer dizer, quis voltar para o mundo. É igual o mundo. Que adianta tentar viver e só procurar mundo, quando tentar voltar não tem mais mundo? Vai acabar tudo. Para trás não vai ficar nada. A única coisa que vai restar é aqueles que são salvos, que vai para um lugar. O resto vai acabar. Carne humana não vai ter mais. Então não vai adiantar tentar voltar para trás. É melhor seguir em frente, né? Então, mais ainda, essa mensagem ainda, deixa eu ler mais uma parte aqui, ó. 224, acho que eu já li. Agora aqui, 238, aqui. 238. Só para a gente. Aí continua falando quase a mesma coisa, né? A chuva temporã, eu vou lendo só as partes que eu dou conta, né? A chuva da reivindicação tem caído. Agora, o que aconteceu? A chuva temporã foi plantada, a chuva tardia caiu. Ó, já falando como já tivesse acontecido mesmo, né? O que aconteceu? Sodoma e seus sodomitas queimados. Abraão recebeu o filho prometido.
Você sabe que o filho prometido vem nas nuvens. Quando ele vem buscar a noiva. Está vendo? Quem está aqui na terra é o Filho do homem. Não importa, você tem que entender, quem vem lá é Jesus, quem está aqui é Jesus. Só que Jesus está na terra como Filho do homem. Quando ele vier lá, ele vem como Filho prometido. É isso que vocês têm que entender, não é dois Jesus não, é um só. Mas só que ele lá é Filho prometido. Lá ele já é transformado. Lá ele já viveu aqui na terra. Lá ele é glorificado. Aí, quando ele envia essa última mensagem, que agora é Filho do homem para os gentios. Então agora ele está aqui como Filho do homem. Para quê? Para transformar esse povo. Quando esse povo é transformado através do Filho do homem, aí ele vem como Filho prometido. Para receber esse povo, mas só que o povo não sai da maneira que está. O Filho do homem é para mudar o corpo. Por isso Jesus falou, como foi nos dias de Sodoma. Ele apareceu lá como Filho do homem, ele apareceu como um homem, para mudar o corpo. Hoje ele está aqui para mudar o corpo. A mensagem que está aqui muda o nosso corpo, muda a nossa mente, muda tudo que nós precisamos. Muda as nossas opiniões, muda eu sou, eu acho, muda tudo isso. Aí ninguém vai achar mais nada, sabe? Aí já não acha mais nada, eu creio, Senhor, eu creio. Agora já muda, Senhor, eu creio que a palavra é a verdade. Aí pronto, vai mudando tudo. E esse eu creio é que vai encaixar. Basta uma palavra, o meu criado sarará. Está vendo? Então é isso que vai mudando. Então, às vezes ele fala, mas eu não tenho fé. Deus vai te dar. Eu não tenho fé nem para cura. Não, não é porque a pessoa não tem fé para cura. Cura é um penhor de ressurreição. Nem todo mundo vai ser curado. Mas algumas pessoas são curadas. Mas o verdadeiro eleito, se mesmo que ele não seja curado aqui, mas ele é salvo, ele vai sair daqui salvo. Sabe? Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, a gente tem que pregar para as pessoas entender. O profeta diz, eu via na fila passar pessoas cristãs, passar e não ser curado. E via passar um incrédulo e ser curado. Está vendo? Porque isso é um penhor de ressurreição. Isso pode ser dado a uma pessoa, a todo mundo. Gente, você tem que entender que cura divina é para todo mundo, num sentido. O médico corta, mas quem cura? Deus. Deus cura todo mundo, mesmo a pessoa não crendo em Deus. Tem gente que não crê em Deus de jeito nenhum. Ele vai para o hospital, o médico corta ele e Deus cura. Mas Deus não salva o incrédulo, Deus só salva crente. A salvação é para quem lhe obedece. É outro assunto. Salvação é outro assunto. Por isso que você tem que crer, mesmo que você às vezes não receber uma cura, mas creia, eu sou um salvo. O dia que Jesus vier nas nuvens, eu vou ser transformado. Eu vou ser transformado e vou encontrar com Ele. E quando você faz isso, que você escuta a palavra, Deus vai mudando. A fé vai aumentando, aí você, mesmo você, é tanto que até perto da hora do rapto nós vamos falhar, não é isso? Mas eu te garanto que ninguém vai sair daqui com falta. Ninguém. Quando chegar naquele momento, todo mundo está completo. Mas quem completou? Deus. Deus completou. É Deus que completa. Deus é que completa as pessoas. Então vamos aqui. Eu tinha os assuntos voltar lá, mas isso aqui eu estou mostrando para os irmãos. Essa é a segunda geração. Dentro da segunda geração aconteceu tudo que até aqueles que não são salvos teve que acontecer. A mensagem para eles foi na segunda geração, que era Billy Graham e Oral Roberts. Segunda geração. Primeira geração foi os 11. Segunda geração, de 46 para cá, o anjo aparece. E quando o anjo aparece e fala com William Branham, não apareceu para Billy Graham e Oral Roberts, não. Mas só que o William Branham, só como lá em Sodoma, aquele que ficou com Abraão seria incompleto se não houvesse os dois anjos.
Então, quando William Branham apareceu Billy Graham e Oral Roberts para completar, para pregar para todo mundo. E agora é o fim. E, irmão, uma coisa que às vezes assim, tem pessoas que vai ficando e vai embora e vai ficando, esmorecendo, a pessoa tem que parar um pouquinho para pensar. Abraão e Sara, quando Deus apareceu para eles, naquele mesmo ano, Sara ganhou um filho. Eles foram mudados, um poucos dias depois eles foram mudados, mas era porque era só os dois. Agora você tem que entender que os eleitos de Deus, que começou dentro da era, porque é claro que os eleitos para a noiva é só no Novo Testamento. Só no Novo Testamento. Então, olha, o Novo Testamento já está completando 2000 anos que os filhos de Deus estão. Agora, enquanto não houver o último eleito, pode ser que ainda vai nascer. Enquanto não nascer, o rapto não acontece. Todos são eleitos, têm que vir aqui nessa terra. Eles têm que manifestar em carne humana. Todos que são perdidos, que foram predestinados como pessoas perdidas, também têm que vir aqui na terra para ouvir a palavra e rejeitar. O eleito vem para ouvir a palavra e aceitar. Mas tem que vir. E é por isso que às vezes, mas está demorando? Tá não, está na hora certinha. Deus sabe tudo. Ele sabe, Ele conhece tudo. Não precisa se preocupar que está tarde, não. Se for tarde para mim viver até lá, Ele me leva, eu desço, mas Ele desce comigo também. Ele faz isso. Ele sabe tudo. Se eu achar que está tarde, num sentido assim, se eu achar que está tarde no sentido de viver, Ele me desce comigo. Aí eu fico esperando aquela hora. Ou você, ou qualquer um de nós. Fica esperando. Mas ele não tarda, não. Ele vai vir na hora certa. Então, vamos aqui, nessa mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Então, esse homem é Jesus, né? É claro. Há um homem aqui que pode acender a luz. Eu quero ler aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. 73 e 74. Quero ler e ir explicando para os irmãos algo aqui. 73 e 74. Está escrito assim. E é assim mesmo que Deus tem hoje. Sua semente já está aqui, sua palavra. A única coisa que ela necessita é de luz sobre si. Viu? Porque nada vai funcionar. A palavra de Deus, a vida tem que vir sobre ela. Por exemplo, a mensagem, só para vocês entenderem melhor. A mensagem do profeta dessa era, ela foi escrita sobre ele 2000 anos atrás. Mas enquanto ele não chegasse aqui, não cumpriria. Então, quando ele chega aqui, esse homem aparece, que o anjo aparece para ele, então a palavra é vindicada, ela é cumprida. Mas tinha 2000 anos que ela estava escrita. Mas quando aparece a pessoa que vai cumprir com aquela palavra, aí ela é vindicada. Ela é cumprida, sabe? Aí Deus entra em ação e dá vida àquela escritura que está escrita, que milhares de pessoas já leu e não entendeu, mas tinha que haver alguém também vivendo para entender e receber. Então, vamos lá. Então, deixa eu voltar de novo. E é assim mesmo que Deus tem hoje. Sua semente já está aqui, sua palavra. A única coisa que ela necessita é de luz sobre si. E Ele é essa luz. Amém. Pois Ele é a palavra é luz. A palavra, deixa eu voltar aqui.
A palavra e a luz são a mesma coisa. A vida ali dentro é a luz da palavra. Veja, é a vida. É igual uma semente. Se você plantar um feijão original, tem um mesinho dele lá que é a vida. O resto é a polpa, mas só que aquela vida tem que estar lá, rodeada daquela polpa. Quando você planta, aquela parte sai, aquela vida, já a casca sobe com ela. Mas que nasce é aquela vida que está lá dentro. É igual nós, por exemplo, a casca de fora não vai herdar nada. Mas se você tem vida de Deus dentro de você, por certo, não, a casca pode até ser jogada para lá, mas a vida que está lá dentro traz novo talo. Então, a vida ali dentro é a luz da palavra. Veja, é a vida. O germe de vida jaz dentro do grão. E o grão, aí tem uma reticência. A vida é que brota e gera a vida de dentro do grão. É assim mesmo que Cristo, na palavra, faz que a palavra faça o que ela deve fazer. Quer dizer, quando a vida vem, na palavra ela manifesta. Por isso que eu disse, a palavra estava parada, não estava? 2000 anos, mas quando Deus veio cumprir, aí o anjo aparece. O anjo dá a comissão. Se o anjo nunca desse comissão, ele não podia falar nada. Nada. Então o anjo deu comissão. E o que é a primeira comissão do anjo? Faça com que o povo creia em ti. Difícil, né? Quer ver? A primeira comissão, né? Aqui. Deixa eu só ler um parágrafo dessa mensagem aqui. Parágrafo 20. Aqui. Fé é a substância. Agora, amigos, como eu disse, nós estamos mudando de um lugar a outro muitas vezes. Eu penso que muitos de vocês aqui jamais ouviram como o dom de cura divina veio. Mas a única coisa que quero que vocês façam esta noite é crer em mim. E aí? Quem era incrédulo ali foi embora. Mas quem era crente esperou. Quem era crente ali esperou, porque aquilo não era o William Branham que estava falando. O anjo que apareceu para ele é que estava falando. Porque o anjo já tinha falado, faça com que eles creem em ti. Se crê, eu opero. Se te rejeitar, eu rejeito eles também. Então, vamos aqui. Então, aí diz, é assim mesmo que Cristo na palavra faz com que a palavra faça o que ela deve fazer. Exatamente como a vida no grão de trigo ou qualquer que seja. Ela faz que o trigo faça o que ele deve fazer, porque ela é a vida que está dentro dele. Toda a vida. Então, a vida existe somente pela palavra de Deus manifestada. Quer dizer, quando a palavra é manifestada. Está vendo? É igual o caso lá, quando Deus criou, estava criando as coisas aí, e criou a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Está vendo? E falou com Adão para não tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Porque a outra nem precisava tocar, era só crer e obedecer. Só isso. Aí por ele não, tocar na outra, ele desobedeceu aquela. Aí a morte veio. E aí a morte veio porque, como eu estava falando ontem, Deus ali ainda não tinha manifestado como advogado. Ele era o juiz. E o juiz declarou, o dia que você comer dessa árvore, ou tocar nela, você morre. E aí cumpriu.
E aí nós estamos vendo o cemitério cheio por causa daquela palavra. E todo mundo vai, todo o corpo vai, porque aquilo foi uma ordem do juiz. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas aí a ordem do juiz era até que ele se tornasse advogado. Mas quando ele advogou o caso para nós, ele ainda mantém aquela palavra: mas eu ressuscitarei no último dia. O que eu condenei não levanta não, mas eu dou outro para vocês. Então, aí, vamos lá, aqui. Então a vida existe somente pela palavra de Deus manifestada. A vida vem somente pela palavra de Deus manifestada. Ele falou 2 vezes. Enquanto estiver só no livro, tá vendo? Aqui, a mensagem estava aqui no livro. Mas o dia que ele enviou o mensageiro, ela está aqui agora. Ó, aqui, vendo? Ela foi manifestada. Agora já não está mais no livro, agora está no coração dos eleitos, porque agora eles já recebeu a manifestação da palavra. Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? Então, enquanto estiver só no livro, assim ainda pode ser questionado. Mas quando for manifestado, então você vê o produto do que ela falou sendo manifestado. Então isto é luz sobre a palavra. Está vendo? Você viu como que é bem esclarecido? Agora vamos aqui. Daqui um pouquinho eu termino, já estou quase terminando. Deixa eu ir mais uma outra parte aqui. Eu quero que os irmãos entendam. Como nós estamos falando, eu falei que ia citar. Claro que eu estou pregando sobre as eras também. Citar sobre as eras, sobre a pirâmide. Mas aqui nós vamos ver um pouquinho aqui a respeito. Como que ele vai mostrar. Para hoje a mensagem está aqui, tem que ter um pouquinho de Lutero, um pouquinho de João Wesley, tem que ter justificação, tem que ter santificação, tem que ter o batismo do Espírito Santo, que é aquela parte da primeira geração. Aquele batismo ali, aquele dos dons, foi a parte do batismo do Espírito Santo, que foi chamado batismo do Espírito Santo. Agora é aquela parte que Paulo diz: quando os dons passar, vem o que é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Aqui é Deus na terra novamente. Então, quando a parte dos dons passasse, então viria o que é perfeito. E aí você vê que Deus é perfeito. Então aqui está o Deus perfeito para tirar um povo perfeito também da terra. Então vamos lá, começar do 185 para vocês entenderem. Quando um homem numa fundição está fazendo um sino, ele tem um certo tom, quer dizer, ele já pensou num tom que ele precisa do sino. Pensou, aí eu tenho que fazer algo para dar esse tom. Ele tem um certo tom que ele tem que colocar nele. Quando ele assenta seu molde e despeja seu ferro, quer dizer, uma parte de ferro, ele insere um tanto de bronze, um tanto de aço, um tanto de cobre. Por quê? Ele sabe bem exatamente quanto inserir para fazer dali o tom correto. É igual Deus sabe todas as coisas, ele faz as coisas tudo. Deus não precisa de usar um lápis não, mas ele tem um projeto que funciona tudo sem falhar nada. E é isso que Jesus tem feito por sua noiva. Ele teve de inserir um tanto de Lutero, um tanto de metodista, quer dizer, e um tanto de presbiteriano, um tanto de Pentecostes nela, mas com o que ele se sai? Seu próprio reflexo.
Aí vem justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Depois do Espírito Santo mesmo. O reflexo de Deus na terra. Deus na terra. O Filho do homem. Jesus na terra. Para cumprir a palavra dele de Apocalipse 10. E é por isso que muitas pessoas até hoje nunca entenderam aquela manifestação. Quer dizer, João ia escrever, não escreveu. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocaram a sua trombeta. Quando João estava vivendo, o sétimo anjo nunca tinha, nem pensava de vir. Então, enquanto ele não viesse, o que João tinha que fazer? Comer o livro. Isso significa assim, João, eu não deixei você escrever, você não pode falar nada a respeito. Come o livro, tá? Come o livro. Mas no verso 11, diz que quando viesse, né, aí começaria exatamente pelo ministério. Vocês não, deixa eu ler só para vocês verem uma coisa, verso 11, de Apocalipse 10. Então ele tinha que comer, aí as pessoas pensam que, agora nós temos que comer o livro. Não, você tem que comer o livro depois da revelação. Aí sim, come o livro agora. Esse comer o livro é aceitar a verdade. Não é que você vai comer o livro, não, tá? Isso é uma expressão, né? Então, olha aqui para vocês verem uma coisa. Aqui, 10. Quinta-feira, talvez eu vou pregar um assunto assim também, falando sobre Apocalipse 10 e 11. Então, diz aqui, do verso 5. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Mais embaixo aqui. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Então, está aqui o segredo já revelado. Para nós hoje, né? Para nós. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Ele pregou alguma coisa? Não, não pregou. Comeu o livro. Verso 11. E ele disse-me, importa que profetiza outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Quer dizer, o ministério tinha que voltar novamente a ser profetizado pelo próprio Jesus, que tinha dado a ordem. Assim como foi em Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. E por isso que o ministério começou com cura divina, depois de 46. Porque o anjo deu a ordem, o mensageiro começa com cura divina. Apresenta para eles e fala com eles para crer que você foi enviado. E por isso que começou com aquela mulher. Deixa para mim terminar, talvez eu nem vou ler mais aqui, ou só essa parte aqui. Deixa eu ler e depois explicar. Aliás, deixa eu explicar primeiro, porque se não dá tempo para ler. Por isso que na própria mensagem aqui fé é a substância, para provar que isso era Deus na terra. Aquela moça que estava com um problema de apendicite lá, e ela não dava conta mais, porque já tinha dias que ela não comia tudo, ela não dava conta, porque era numa roça, ela não dava conta de chegar no hospital. O William Branham chegou lá e falou com ela, falou, olha, você tem fé? Ela falou, tem. E ele falou, você não tem fé. E insistiu com ela, e ela falou, não, eu tenho. Ele falou, não, você não tem. E disse para, olha, você sabe de uma coisa, que você não vai dar conta de ir no hospital, você vai morrer. Já falou logo com ela, até os pais não gostou muito. Você vai morrer, você não vai dar conta de ir no hospital. E aí ela insistiu que tinha fé e tudo, mas aí o teste de Deus para ela foi aquele parte do bracelete, uma coisa pendurada com a criança, mexia num lugar lá.
O teste foi, então, já que você tem fé, você diz que tem, então faz aquela coisa mexer lá, só olhando para ele. Ela falou, mas isso é espiritismo. Não, ele falou assim, Jesus também falou que falar com essa montanha aqui, e ele não estava falando, não era uma coisa, um sonho não, ele estava no Monte das Oliveiras, ele falou, ó, se você falar com esse monte aqui, sai daqui e vai para ali, ele vai. Tá? Ele vai. Aí ele falou assim, não é isso não, porque Jesus também falou isso. Se você falar com esse monte, sai daqui para ali, ele vai. E aí foi, e depois o William Branham falou, pois, ó, eu vou te mostrar que eu tenho essa fé. E eu vou olhar para ele e vou fazer ele mexer. Olhou, aí ele ia para lá, voltava, ia para cá, voltava. Aí ela perguntou, foi Deus ou o diabo que fez isso? Ele disse, foi eu. Foi eu que fiz, a fé que está em mim fez isso. Está vendo? A fé que está em mim fez isto. Não foi Deus nem o diabo. Foi a fé que está em mim fez isso. Aí foi que ela caiu na real. Quer dizer, eu vejo, mais ou menos as palavras, eu vejo que eu não tenho essa fé. Tá? Quer dizer, eu já fiz tudo, já falei tudo, eu vejo que não tem. Deixa-me crer. Deixa-me crer. Ah, pronto, na hora. Porque ele era o canal qual Deus tinha que passar. Deus é Espírito e Deus é esse ministério. E esse ministério tinha um homem na terra. E esse homem falava por Deus. Deixa-me crer. Aí foi o Filho do Homem, que é Jesus, através de William Branham, fez com que aquilo fosse embora. Mas teve que crer da maneira e no canal. Não adianta. Não adianta. Hoje, se você não crê no profeta William Branham, você não vai no rapto. Está falando logo, direto. O William Branham é o canal de Deus pelo qual você tem que crer. Mas não, crê no William Branham nesse sentido assim, ó. Você tem que entender que o que passou pela boca dele foi Deus falando. Então aqui está Deus falando. É Deus falando conosco, tá? Então aqui, só para terminar, que eu li sobre Jesus um tanto de Pentecostes. O que é isto? Exatamente como uma pirâmide, como a mensagem da pirâmide, né? Veja você, está sendo empilhado bem para cima. Isto entra a minoria. Olha a pirâmide lá, tá vendo? A base nos dias de Paulo era bem larga, mas hoje, a pontinha. Essa base ali era os dias de Paulo. Mas foi só diminuindo. Então diz aqui, está sendo empilhado bem para cima. E isto entra a minoria com a pedra de esquina. O ministério de Jesus Cristo na terra tem de ser tal como o ministério que ele teve, ou ele não pode vir a ele. Isso aqui significa assim, tem que ser igual ou ele não pode vir a ele no ministério. Não era um homem, era o ministério dele mesmo. Ele vem nesse ministério, ele mesmo. Exatamente como a cabeça até os pés. A cabeça. Os pés não são a cabeça, mas a cabeça leva os pés. Ou faz os pés, diz aonde ir. Vocês entendem? A congregação diz amém. Formosamente é a luz da hora. Está vendo? É a luz da hora. Essa mensagem é Deus na terra. Agora, como é que a luz vai acabando? Exatamente assim. Se houvesse mais muito tempo, é claro que a mensagem ia sendo tão desvalorizada que ela mesmo que ela fosse luz, mas luz é quando você recebe. Como aquele homem, as pessoas estavam criticando Jesus, mas ele disse, olha, eu estou vendo que estão criticando, mas eu sou um homem de autoridade aqui, na terra. Eu mando, alguém vai, eu falo com ele para ver, mas se o Senhor falar uma só palavra, o meu criado, tá?
Quer dizer, eu sou autoridade, o Senhor muito mais ainda. Se o Senhor falar uma palavra, eu acredito e aquilo acontece. É a mesma coisa, Ele está aqui para isso. Ele fala a palavra, eu e você, nós temos que crer nessa palavra. Amém? Amém. E Deus abençoa a todos vocês. E depois eu vou chamar a irmã Érica aqui. Irmã Érica, você vem aqui, fazendo favor, antes para mim orar por você. Ah, tá. Valdirene também vai fazer uma cirurgia, depois nós vamos orar por ela também, né? Mas a irmã Érica, eu vou ungir a irmã Érica. Eu sei que ela é uma cristã, ela crê, não é eu, mas é o próprio Deus, o próprio Jesus, Ele é curador. Ele continua aí, eu creio que ela vai sair daqui e ela sai curada. Pode vir aqui, irmã Érica, mais perto que eu vou te ungir. Vamos ficar de pé e vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho pregado a Tua palavra, Pai. E eu sei que é a verdade. Não é verdade minha, mas a verdade do Senhor está aqui, Pai. E nós continuamos pregando, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor está aqui presente, Pai. Meu Deus, essa mensagem é o Senhor falando conosco, Pai. Meu Deus, aqui está a irmã Érica com um problema nos olhos, Senhor. Meu Deus, eu estou ungindo ela, segundo a Tua palavra. Meu Deus, eu creio que o Senhor dará fé para ela sair daqui, crendo que ela está curada, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esse mal nos olhos dela saia, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que ela possa dormir em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, a obra que o Senhor fez ali na cruz do Calvário tem validade enquanto vida estiver aqui, Pai. Assim eu declaro, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra, que ela já está curada, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, tá, irmã Érica? Tá? Amém. Então, nós vamos orar. João Vitor Silva, Andréia Silva, César Silva, Abraão de Oliveira, irmã Clemilda, pede oração por sua avó, que irá amanhã no médico, né? Irmã Maria das Graças, a irmã Maria agradece a Deus pelas orações na quinta-feira, porque ela está passando bem da cirurgia. Amém. É a irmã Miriam que está pedindo, né, oração para libertação também aqui. E a irmã Leidimar também pede oração, pois está sendo... parece que ela falou que ia fazer cirurgia hoje. Tá. Está sentindo muita dor. Aí vamos incluir todo mundo, a irmã Valdirene também, que vai fazer essa... Quem? Ah, tá. Pois é, nós vamos orar. E também a irmã Valdirene também, que vai fazer uma cirurgia amanhã, nós vamos orar por ela também. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, amanhã, Senhor, a Valdirene vai fazer uma cirurgia, Pai. Nós pedimos, Senhor, Pai, qualquer cirurgia, Pai, cortar a pessoa é muito perigoso, mas ela vai estar não só na mão dos médicos, mas na mão do médico dos médicos, que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja presente ali, Pai, para que essa cirurgia saia perfeitamente bem. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Meu Deus, esses pedidos que estão aqui, Pai, que a irmã Miriam está pedindo por libertação, meu Deus, Senhor, ajuda, Pai. É tua filha que está pedindo, Pai. Ela crê em tua palavra e nós cremos também, Senhor. Meu Deus, que essas pessoas recebam libertação no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, também a irmã Clemilda, Senhor, está pedindo oração por sua avó, que irá no médico amanhã, Senhor. Ajuda a sua avó, Pai. Ajuda para que ela receba, Pai, aquilo que ela precisa. Nós entregamos ela em tuas mãos, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E agora, Senhor, nós estamos saindo para os nossos lares. E nós precisamos do Senhor, Pai, ao sair daqui para os nossos lares.
leva-nos em paz, esteja conosco em nossos lares, abençoa as nossas vidas, Senhor. Ajuda os irmãos que viajam, os irmãos que trabalham. Meu Deus, dá-nos uma semana abençoada, Pai, e que nós possamos voltar aqui, se houver tempo, Senhor, na terça-feira, na quinta-feira, no domingo que vem. Se o Senhor ainda não estiver voltado, nós estaremos aqui para ouvir a Tua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos todas essas coisas. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.